Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Esse é o nosso segundo editorial da hora do almoço. Eu sei que a notícia chegou um pouquinho atrasado, mas hoje a América do Sul já comemora. O mal do socialismo já está ficando mais fraco aqui. Pois é, na Bolívia vai ter segundo turno. 2 candidatos de direita vão para o segundo turno e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui com você, sobre tudo isso que está acontecendo. Então vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, vamos bater nossa meta. Até dia 7 de setembro, 2 milhões de seguidores, a gente chega lá, tá bom? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Olha só, o Manuel Rincón, né, ele fez uma publicação, ele que é um ativista muito forte da Venezuela e está acompanhando de perto, né, a geopolítica regional aqui, colocou aqui, ó, em comemoração, boas notícias na Bolívia, o socialismo radical tem sido enterrado, os chavistas estão sendo despejados do poder. Agora, né, não é mais provável que o Quiroga passe a segunda volta, onde receberá enfrentar-se com o Paz, né? Então, ou seja, o Quiroga e o Paz iriam para o segundo turno. Mas enfim, vem o Conexão Política e nos dá esta excelente notícia, né? Ó, direita venceu, Paz e Tuto derrotam a esquerda da Bolívia e disputarão o segundo turno. A Globo já fez aquela publicação mequetrefe que vocês já estão acostumados, bem a cara da Globo, né? O que aconteceu? Vieram e publicaram dizendo que o Paz não é um candidato de direita, é um candidato de centro. Mentira, né? Mentira e das gordas, né? São 2 candidatos, embora o Paz tenha mais uma postura centro-direita, né? O Quiroga seja bem mais libertário, bem Milei, né? Mas a verdade é que o Quiroga acaba tendo mais chance de vitória. E aí teve a publicação aqui do Bruno Zambello, né? De um trecho de um jornal local, lá da Bolívia, dando a informação de que o socialismo se acabou, né? Dá uma olhada nisso. Por eso lo habíamos anunciado. A continuación le presentamos los resultados preliminares del CIREPRE, información que publica el Tribunal Supremo Electoral. Son resultados nacionales. Rodrigo Paz Pereira, 32.04%. Le sigue Jorge Tuto Quiroga, 26.98%. Em terceiro lugar... Vamos lá, é importante você entender aqui, ó. Em terceiro lugar ficou outro candidato de direita, mais apoiador do Quiroga, e em quarto lugar é que apareceu, né, sem qualquer chance, né, de despontar, um candidato de esquerda, ou seja, mostrando que a força hoje do público de esquerda está se esvanecendo, está acabando por completo. Agora vamos sair da geopolítica um pouquinho, vamos entrar aqui dentro, né, do regional aqui. Olha só, teve um caso interessante. Vamos falar do Silas Malafaia? Vem cá, eu tô vendo um movimento acontecer. Um movimento que eu não sei se é bom não, viu? E aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês já pararam para pensar em um nome para a presidência da República não tão ortodoxo assim? Porque o que aconteceu? Nós vamos falar aqui para vocês, tá? Teve uma figura agora que virou centro de polêmica, que é o Silas Malafaia. E eu sempre falava para vocês, eu não vou nem muito com a cara do Silas Malafaia, tá? Mas o Silas Malafaia sempre falava tudo que ele queria e ninguém nunca tinha coragem, o Alexandre de Moraes nunca colocou ele em qualquer tipo de investigação até agora. O André Mendonça, do STF, falou em uma reportagem que o STF cometeu um dos maiores erros até agora. Ele caçou briga com a bancada evangélica e caçou briga com milhões de evangélicos e cristãos Brasil afora, que o STF vai sentir a pressão do povo por causa do Malafaia, que o Malafaia tem poder de movimentar muita gente nas ruas. Foi o que disse o André Mendonça. E aí já tem um burburinho, né, que o Carlos e o Eduardo Bolsonaro partiram para cima com ataques
com críticas, né? Ataques não, é como a Globo escreveu ataques, com críticas ao Malafaia, ao Ratinho, ao Caiado, ao Tarcísio. Então nós vamos acompanhar esse roteiro, que eu tô achando que o Bolsonaro pode tentar jogar o Malafaia como candidato a presidente da República. E aí, o que você acha disso? Vamos falar sobre isso, né? Vamos começar com isso aqui. Rompidos no passado, Nicolas defende Malafaia após inquérito da Polícia Federal. O Nicolas Ferreira defendeu Silas Malafaia após o pastor ser incluído no inquérito da Polícia Federal, que investiga a suposta tentativa de obstrução de justiça de Eduardo Bolsonaro, no julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Os dois, entretanto, já tiveram um desentendimento no passado por conta de divergências de opinião nas eleições da Prefeitura de São Paulo. Tudo normal, tudo normal. Eu, particularmente, digo para vocês que eu não vou muito com a cara do Silas Malafaia. Não sou muito fã do Silas Malafaia, tá? E aí, durante as eleições de 2024, eleições presidenciais, o Nicolas deu ali uma rompida, sim, com o Silas Malafaia. E aí, aconteceu o seguinte hoje também. Carlos Eduardo Bolsonaro dizem que governadores de direita agem como os ratos, né? E oportunistas. Ou seja, falou inclusive do Tarcísio também. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse nesse domingo que governadores de direita agem como ratos e oportunistas, enquanto tentam herdar o espólio político do seu pai, que está inelegível e cumpre prisão domiciliar. A publicação, feita na rede social X, antigo Twitter, foi compartilhada por outro filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ou seja, teve essa crítica pesada dos dois. E aí, para fechar o dia com chave de ouro, veio o Van Garden, braço direito, né, advogado, ex-advogado aí do Bolsonaro, e defendeu o Silas Malafaia para a presidência do Brasil. Olha, eu não gosto dessa ideia nem um pouquinho, tá? Nem um pouquinho. Não me agrada essa ideia, tá? Mas me importa mais a opinião de vocês, tá? Deixa eu pegar aqui a matéria aqui para ler a matéria aqui que o tablet fechou aqui. Só um minutinho, tá? E aí a gente vai falar sobre isso. Olha só. O advogado Fábio Van Garden, que atuou como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro, usou suas redes sociais neste domingo para defender a candidatura do pastor Silas Malafaia à presidência da República no próximo ano, tá? No próximo ano. Ou seja, eu acho que é uma aposta arriscada, é uma aposta que, assim, eu acho que tem outros nomes aí, né? Mas, para ser sincero com vocês, eu até acho que esse sempre foi o plano do Malafaia, né? Mas e vocês? Fala aí para mim, entre Caiado, Ratinho, Tarcísio e Malafaia. Qual a opinião de vocês? Coloca no comentário, eu quero saber. Mas vamos lá, dando continuidade, vamos falar de Câmara dos Deputados. Tem treta acontecendo na Câmara dos Deputados. Matéria da Globo News aqui. Adultização. Mota e governistas querem votar projeto nessa semana. A oposição resiste e quer mudanças no texto, tá? É matéria do G1 da Globo News, na verdade, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, e deputados da base governista querem votar nessa semana um projeto que combate a adultização de crianças nas redes sociais. Presta atenção o tamanho da falcatrua que eles estão inventando aqui. Eles querem a regulação das redes sociais. É o seguinte, lá atrás, a ministra Damares, hoje senadora, ela fez várias e várias denúncias sobre a questão da ilha de Marajó, sobre a questão da exploração das crianças. A esquerda, caladinha. O Nicolas fez um mega vídeo falando sobre isso. Depois veio uma jornalista, Antônia Fontenelle, né, a Lady Fontenelle. Ela fez uma publicação e citou o mesmo cara que agora está preso. A Fontenelle teve que tirar a publicação e ainda pagar uma multa.
Cabe agora a Fontenelle pedir até, né, uma indenização contra o Estado, porque o que o Estado fez contra ela foi abusivo. Porque agora o Estado aceitou a denúncia de um terceiro. Então, depende de quem fala, né, e não do que fala. E aí veio um influenciador, o Felca. O Felca é um humorista. E aí o Felca fez esse vídeo que viralizou, deu um vídeo de milhões de visualizações, expondo, né, essa exploração de crianças. Só que o que impressionou é que a esquerda fechou em cima desse vídeo para falar sobre exploração de crianças e a necessidade da regulação das redes sociais por causa do vídeo do Felca. Ou seja, ignoraram a Damares foi até processada por isso. A Lady Fontenelle foi processada por isso. O influenciador Felca, que não deu para entender muito, mas tem um tipinho de left people, tá? De esquerda, falou, e aí a turma da esquerda veio e abraçou a pauta agora, que é a regulação das redes sociais. E quer dizer que eles serão os defensores, né? Os defensores da pauta agora, das crianças, né? Da probidade das crianças. O que é interessante, que a gente precisa, né, entender? Tem vários outros casos. O Gustavo Gaia fez um vídeo onde ele falou de um outro funkeiro, né? A maioria dessa turma é essa turma de funkeiro, essa turma que você sabe que, só fala besteira o tempo inteiro, que aproveita muito, né? As crianças gostam desse tipo de conteúdo, infelizmente. E aí, esse funkeiro, né, tem alguns vídeos, ele está sendo processado pelo Ministério Público por causa, né, de adultização das crianças, expor crianças de 11, 8 anos no palco, onde fala palavrões e besteiras sem tamanho. Ontem saiu uma foto do Lula, do João Campos, lá o prefeito lá de Pernambuco, lá de Recife, justamente falando sobre essa situação, né? Sobre essa adultização, e eles tirando foto. Ou seja, os caras que postam foto junto com eles é quem vai regular hoje as redes para falar sobre a adultização de crianças. É uma coisa sem precedentes, eu recomendo. É obrigatório, né? Uma leitura obrigatória, diga-se de passagem, assistir o vídeo do Gustavo Gaia. Mas dando continuidade, o Mota abraçou a pauta da esquerda. O Mota está 100% fechado com o Lula. Esquece que o Mota vai recuar em qualquer sentido. O Mota está 100% fechado com o governo Lula. Dá uma olhada aqui nessa publicação também do G1, né? Também da Globo. Mota envia pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética. Pois é, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, enviou nesta sexta-feira 4 pedidos de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Casa. As queixas apresentadas contra o parlamentar estavam travadas na mesa diretora da Câmara e aguardavam há semanas o despacho de Mota. Os documentos pedem a cassação do parlamentar por quebra do decoro parlamentar, né? E aí, são algumas questões aqui que o PT apresentou contra o Eduardo Bolsonaro. E aí, o Hugo Mota resolve dar andamento a isso. Também resolveu dar andamento contra o Sargento Farrur. O Sargento Farrur, que é uma figura que, para mim, né, é um dos deputados mais engraçados e combativos da Câmara dos Deputados. Sargento Farrur é alvo de pedido de cassação pelo próprio Hugo Mota. O presidente da Câmara, Hugo Mota, enviou ao Conselho de Ética uma representação contra o deputado Sargento Farrur, acusado de ameaçar o pastor Henrique Vieira, do PSOL, durante a reunião da Comissão de Segurança Pública. O caso integra um pacote de 20 representações contra 11 deputados e reflete o endurecimento da mesa diretora diante dos discursos e ataques considerados ofensivos. Farrur minimizou a acusação e disse acreditar que o processo será arquivado. Agora, a grande questão que fica é: quantos desses deputados, né, são de direita e quantos são de esquerda? A sua maioria, você sabe, é de direita, né? O pessoal da esquerda parece estar blindado, pode falar o que quer, pode agir da forma que quer, pode fazer da forma que quer. Parece que existe uma blindagem, né, a favor desses caras. Vamos lá.
Outra matéria que eu quero tratar com vocês, também do G1. Jornalista é preso após confusão com o prefeito durante visita à obra em hospital em Macapá. Dá uma olhada nisso aqui. O prefeito foi lá, eu quero conversar com ele aqui, prefeito, sobre essa obra. Prefeito, rapidamente aqui, bom dia pro senhor. Tudo bem? Prefeito, essa obra aqui, ela... Não, coisa séria, coisa séria. Prefeito, o senhor lançou essa obra em 2023. O que está acontecendo? Porque já está em 2025 e essa obra está demorando. O que está acontecendo com essa obra aqui da Zona Norte? Lembra que o senhor citou? Bora, né, prefeito? Bora. Está demorando ou está tendo prazo a obra? Não, fala. Prefeito, que isso? Calma aí, chefe! Prefeito, pare com isso, chefe! Ele só vai deixar não, senão... Quem você vai dar gente? Que isso? Eu fiz uma pergunta normal, cara! Não! A gente tá no nosso papel de imprensa! Não, a gente não tá bagunçando, não! Que isso? Isso é agressão! Agredindo o repórter! Que isso? Agredindo o cinematográfico! Que isso? Não! A gente não vai... Ei, que isso? Que isso? Peraí, calma aí. A gente faz uma pergunta normal sobre a obra, pô. Pô, ele não fez, não, obrigado. Sim, mas ele foi filmar o nome do cara, rapaz, não é isso. Para com isso, não. Entendeu? Não, mano. Onde foi de respeito? Você sempre respeita o prefeito, não. Essa é uma obra pública. Não. Quem foi preso foi o jornalista. Cara, não dá pra você levar um país desse a sério. O jornalista foi levado algemado pro camburão. Ele fez uma pergunta pro prefeito. O prefeito e o pessoal, os aliados do prefeito agrediram. Eu quero conversar com ele aqui, prefeito, sobre essa obra. Agrediram e o jornalista é que foi preso. Mas tá tranquilo. Tem liberdade de imprensa no Brasil. Tem liberdade de atuação no Brasil. Em momento algum, o jornalista... Você viu toda a filmagem. Em momento algum, o jornalista agrediu. Ele fez uma pergunta. E aí? Como é que tá a obra? Como é que vai a obra? O prefeito partiu para cima. Ou seja, hoje existe um coronelismo, né, no Brasil que envergonha. Né? Então, assim, é uma situação que literalmente, né, assusta. Vamos lá, vamos repercutir aqui com vocês agora uma publicação do Adrilles Jorge, né, sobre a Globo. Olha, teve uma postagem do Camarote, vocês devem ter visto essa postagem do Camarote, onde ele falava, né, que o Brasil vive uma liberdade de imprensa, uma liberdade maravilhosa, que não existem abusos no Brasil, que o Brasil, assim, mil maravilhas, né, mil maravilhas mesmo. Olha só a publicação do Adrilles aqui. A Rede Globo é o principal sustentáculo de apoio ao regime ditatorial do consórcio, PT e Supremo Tribunal Federal. Ajudou a erguer, construir e manter a ditadura no judiciário brasileiro. Fez campanha para chamou Lula aqui de descondenado, né? Perseguiu inocentes acusados de crime de opinião, passou o pano e endossou abuso de juízes carrascos. Militância pró-tirania, disfarçada de jornalismo. Sanções americanas deveriam recair sobre essa rede criminosa. Foi o que disse o vereador, né, Adrilles Jorge. Só que essa publicação do Adrilles Jorge, ela vem casada com uma matéria de jornal aqui que a gente precisa analisar com vocês, tá? O jornal É o Mundo, ele fez a seguinte publicação, fez uma capa, né, bem elaborada aqui e diz o seguinte: Globo na mira dos Estados Unidos. A Rede Globo pode ser alvo de sanções dos Estados Unidos, diz site americano. Publicação do El Mundo, tá? Nos últimos dias, um texto publicado pelo site americano Santiago Daily News, tá, repercutiu ao afirmar que o principal canal de televisão do Brasil poderia ser alvo de sanções por parte do governo dos Estados Unidos. Segundo a publicação, a justificativa seria a disseminação de informações falsas sobre as motivações da administração Trump e o apoio a medidas vistas como censuras dentro do Brasil. Embora o veículo não cite nominalmente nenhuma emissora nas discussões que seguiram nas redes sociais, muitos apontam a Rede Globo como alvo da mais provável da especulação, em razão do seu histórico de atritos com setores conservadores e com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. As declarações vieram também do Mike Pence, né? O Mike Pence, que é aquele, hoje, ex-assessor do Donald Trump, estrategista do Donald Trump, que se tornou aí, né, um inimigo direto
aqui do Supremo Tribunal Federal. O rumor ganhou ainda mais destaque após as declarações de Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado do governo Trump. Em fala divulgada recentemente, Pence afirmou que o Grupo Globo teria inflado os números de casos de mortes de Covid durante a pandemia com a intenção de enfraquecer politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, acusações graves, né, que foram feitas aí pelo Mike Pence. O que começa a acontecer agora, né, que a gente começa a entender? Figuras até do campo progressista, de esquerda, começam a levantar questionamentos, né, sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. O ex-premier de Portugal, que é do Partido Socialista de Portugal, ele fez questionamentos graves, dizendo que a atuação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, para qualquer pessoa que tem sensatez, jamais encararia isso como algo, né, típico de um juiz. Veja aqui um trecho da fala dele. Eu nunca tive simpatia pelas decisões e pelo pensamento do ministro Alexandre de Moraes. Nunca. Em particular em 2015, lembro-me bem do que ele dizia quando da Lava Jato. E de repente vira um ícone da esquerda. Nada a dizer, a esquerda arranja os seus ícones com muita facilidade, diga-se de passagem. Eu não gosto dessas atitudes do Alexandre de Moraes. Com o devido respeito. Não gosto. Tenho muitas resistências a aceitar a ideia de um juiz ser ao mesmo tempo juiz e investigador. É claro, eu não posso estar mais de acordo com a defesa que o ministro Alexandre de Moraes fez do sistema eleitoral brasileiro. Presumo que não seja disso que estivéssemos a falar. Porque estou completamente de acordo, acho que teve uma situação muito meritória. Mas o facto de ter tido mérito aí não dispensa que nós olhemos com um olhar crítico a sua atuação posterior. Eu, no meu ponto de vista, acho que essa confusão entre acusador e juiz é muito perigosa. O poder judicial deve ser um poder sóbrio, e não reagir à primeira provocação. O que aconteceu com a prisão do antigo presidente é uma precipitação e é uma atitude desproporcional. O juiz disse, bem, mas eu tinha uma ordem, não é? A ordem foi desrespeitada. Sim, eu também acho. Mas e agora? E justifica imediatamente prisão? E por vamos metê-lo na prisão porque realmente a instrução que eu dei foi para que não desse entrevistas. E ele disse, desculpe, não é motivo para a prisão, no meu modesto ponto de vista. E acho que é um erro para toda a esquerda ficar satisfeito com a prisão dos seus adversários. Eu nunca tive simpatia. Olha, acho que talvez o ponto mais interessante da fala dele é quando ele, sendo uma figura de esquerda, declara: acho que é um erro da esquerda ficar comemorando a prisão dos seus adversários, mesmo sabendo que isso não é legal, mesmo sabendo que isso é ilegal, né? Antes de mais nada. Vamos lá, outro ponto que a gente precisa falar aqui também é sobre uma bomba que está caindo sobre nós em 2026. Você já ouviu falar do Drex, né? E ele está chegando. O Thiago Nico, mais conhecido como Primo Rico, ele fez uma publicação no seu perfil oficial, onde ele fala o seguinte, ó, a ideia da CDBD é digitalizar o nosso papel moeda. Vale lembrar que no começo do ano, Donald Trump assinou uma medida. Agora é oficial. O Banco Central confirmou que o Drex ele vai começar agora em 2026. Isso vai mudar completamente a forma como você entende e lida com o dinheiro. Para quem não sabe, o Drex ele é como se fosse uma moeda digital do Brasil. O termo técnico para isso é CBDC, que é a versão digital da moeda de um país, que é emitida e é controlada pelo próprio Banco Central, ao invés de ser descentralizada como um Bitcoin, por exemplo. E qual que é a diferença disso para um Pix? O Pix ele é uma forma de transacionar dinheiro que acontece entre duas pessoas. Então é só uma forma de trocar dinheiro. E a diferença para as criptomoedas é que você tem toda a cadeia de blockchain por trás que gera segurança e anonimato para você. Agora, a diferença pro Drex é que toda compra que você fizer vai passar pelo Drex e vai ser rastreado pelo Banco Central, só que sem a segurança de uma blockchain.
Teve inclusive uma notícia de um engenheiro que abandonou o projeto do Drex e disse o seguinte, que o Drex não é o dinheiro do futuro, mas sim a preservação do passado e do controle. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo maior e mais completo explicando o detalhe, né, a questão do Drex, mas o que vocês acharam disso? Deixa aqui nos comentários. Vou deixar bem claro, tá? Através do Galípolo foi declarado que o Drex passa a atuar no Brasil a partir de 2026. O Pix é uma forma, né, um instrumento de transação. Eu tenho o meu dinheiro na conta bancária. Eu posso ir lá no caixa eletrônico e sacar o meu dinheiro. Ou eu posso transferir esse dinheiro para outra conta. O Pix nada mais é do que mandar o dinheiro de um lugar para o outro, mas continua sendo dinheiro. O Drex, ele digitaliza o seu dinheiro. Aqui, o governo, e aí você tem que ter muita confiança no governo, é quem vai controlar o seu dinheiro. Ele vai fiscalizar tudo. E ele pode, inclusive, criar mecanismos de bloqueio. Um exemplo prático que foi utilizado pelo próprio Galípolo, à época, seria o seguinte. Imagina se na época da pandemia, se para impedir que você circulasse, eles limitassem que você só pudesse usar o seu dinheiro num setor ali, numa situação ali onde você só poderia ficar no seu bairro, por exemplo. E aí, se você quisesse gastar o dinheiro fora, você não poderia. Isso não é controle demais do Estado? Pois é, isso é o que vai acontecer a partir de 2026. Ou seja, o Estado, ele tinha o argumento que ele traria para você transparência e controle, porque ele serviria como uma blockchain, ou seja, seriam criptoativos anônimos, e o seu dinheiro estaria protegido. O Estado não te controlaria em tudo. Agora, na decisão do Galípolo, quando ele anunciou, não é bem assim. Ele tirou o anônimo, mas deixou o controle, ou seja, o seu dinheiro vai estar controlado. E aí, tem uma coisa pior. Hoje, você pode ir no banco e sacar o seu dinheiro em espécie e ter dinheiro, fazer uma viagem com dinheiro no bolso. Agora, a grande questão é que a partir do momento que o seu real virar Drex, ele não vira Drex para real de novo. Uma vez Drex, ele é Drex a vida inteira. E aí o governo vai controlar a vida inteira. Isso é interessante para você? Eu duvido muito. Então, vamos lá. Se você acha que isso, né, é estar demais entregue na mão de um Estado que só rouba você, um Estado que não devolve nada para você, o primeiro ponto a se fazer é abrir a sua mente para entender que é necessário você ter um plano B. Você não pode ficar só dependente de um país, tá? E hoje temos o Paraguai, temos o Uruguai, tem países aqui próximo que pode te dar uma garantia. Pode servir como, vamos dizer assim, um cofre para você guardar o seu dinheiro em dólar, uma moeda forte, sem se submeter ao Drex, né? Então, assim, é confiar demais que o governo vai cuidar muito bem do seu dinheiro. E se ele cuidar da forma que ele cuida do país, você está ferrado. Por quê? Porque agora, em 2027, já foi informado pelo próprio governo que vai dar shutdown, ou seja, vai faltar dinheiro para questões básicas do governo. Inclusive, o rombo do INSS passou de 300 bilhões. E para você, eu tenho certeza que você sabe que o Lula não está controlando nada bem o dinheiro público, né? Ontem eu mostrei uma planilha para vocês. Então, para você que quer entender como internacionalizar o seu dinheiro, precisa de uma garantia de liberdade, uma garantia de que o seu dinheiro não vai ser alvo, né, de tudo isso, você vai clicar aqui na descrição e vai falar conosco. Hoje, o país que eu mais aposto para te dar essa garantia chama-se Uruguai. Dentro da América aqui, né, de todos os países da América, tá ele e Estados Unidos, né, no mesmo patamar de liberdade econômica e outras garantias. Então vale muito a pena, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado mais um editorial conosco. Vejo vocês no próximo editorial. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Abraço.